Uma ideia, um grande negócio, antes que o mundo conhecesse o rugido inconfundível de um motor V12 italiano, antes que milhares de pessoas atravessassem continentes apenas para ver um Lamborghini passar por alguns segundos, antes que o touro dourado se transformasse em um dos símbolos mais reconhecidos da indústria automobilística, existia apenas uma pequena oficina em uma vila rural da Itália. É curioso como as maiores revoluções raramente começam nos lugares onde todos estão olhando. Elas quase nunca nascem em grandes capitais. Não surgem em laboratórios futuristas nem em edifícios de vidro cercados por investidores. Muitas vezes começam em lugares simples, onde ninguém imagina que a história está prestes a mudar. No início do século XX, Renazzo era exatamente esse tipo de lugar. Uma pequena comunidade agrícola da região da Emília-Romanha, cercada por plantações, estradas de terra e famílias que dependiam do trabalho diário para sobreviver. O ritmo da vida era determinado pelas estações do ano. O nascer do sol anunciava o começo do trabalho, e o pôr do sol encerrava mais um dia de esforço físico. Naquele cenário, não existiam supercarros, não existiam circuitos de corrida, não existiam motores de 12 cilindros. Existiam apenas homens tentando cultivar a terra da melhor maneira possível. Entre eles estava Antonio Lamborghini, agricultor, disciplinado e acostumado a resolver problemas com as próprias mãos. Em uma época em que máquinas agrícolas ainda eram caras e pouco acessíveis, qualquer equipamento quebrado precisava ser desmontado, entendido e consertado ali mesmo. Naquele cenário não existiam supercarros, não existiam circuitos de corrida, não existiam motores de 12 cilindros. Existiam apenas homens tentando cultivar a terra da melhor maneira possível. Entre eles estava Antonio Lamborghini, agricultor, disciplinado e acostumado a resolver problemas com as próprias mãos. Em uma época em que máquinas agrícolas ainda eram caras e pouco acessíveis, qualquer equipamento quebrado precisava ser desmontado, entendido e consertado ali mesmo. Não havia assistência técnica esperando na cidade ao lado. Havia apenas criatividade, experiência e muito trabalho. Sem perceber, Antônio estava criando um ambiente que influenciaria profundamente seu filho. Em 28 de abril de 1916, nasceu Ferruccio Lamborghini. Naquele momento, absolutamente ninguém poderia imaginar que aquele menino mudaria para sempre a história do automóvel. Não porque sonhava em construir carros. Na verdade, durante muitos anos, carros esportivos sequer faziam parte de sua realidade. O que realmente chamava sua atenção eram as máquinas. Enquanto outras crianças corriam pelos campos, Ferruccio permanecia observando uma engrenagem girar. Gostava de acompanhar o movimento dos mecanismos, entender como uma peça movimentava a outra, perceber como dezenas de componentes diferentes conseguiam trabalhar em perfeita harmonia. Essa curiosidade talvez parecesse apenas uma característica de infância. Mas, olhando para trás, fica evidente que era muito mais do que isso. Algumas pessoas observam um objeto e perguntam: o que é isso? Outras fazem uma pergunta completamente diferente: como isso funciona? Essa segunda pergunta mudaria completamente a vida de Ferruccio Lamborghini. Décadas depois, o mundo inteiro conheceria seu sobrenome. Mas essa história não começa com um carro. Também não começa com a Ferrari. Muito menos com uma rivalidade. Ela começa com um garoto curioso, uma oficina modesta e uma maneira diferente de enxergar problemas. Porque toda grande inovação nasce exatamente assim. Primeiro surge uma pergunta. Depois, alguém suficientemente curioso para tentar respondê-la. E às vezes, essa resposta acaba mudando o mundo inteiro. Renazzo, Itália, 1916. E é aqui que nossa história realmente começa. Lamborghini, uma ideia, um grande negócio. Capítulo 1. As raízes de ferro. Enquanto a Europa mergulhava em um dos períodos mais turbulentos de sua história, uma pequena comunidade rural no norte da Itália seguia vivendo praticamente no mesmo ritmo de gerações anteriores. Renazzo, localizada na região da Emília-Romanha, era um lugar onde a terra ditava as regras da vida.
O trabalho começava antes do nascer do sol, terminava apenas quando a luz desaparecia, e cada família dependia da própria força para sobreviver. Naquela época, ninguém falava sobre carros esportivos, velocidade ou luxo. A prioridade era muito mais simples: produzir alimento suficiente para atravessar mais uma estação. Foi nesse cenário que, em 28 de abril de 1916, nasceu Ferruccio Lamborghini. Seu pai, Antonio Lamborghini, era agricultor. Como tantos homens da região, ele passava os dias cultivando a terra e consertando as poucas máquinas agrícolas disponíveis. Equipamentos eram caros, peças de reposição quase não existiam, e esperar a ajuda de um fabricante era um luxo impensável. Quando uma máquina quebrava, não havia outra opção além de desmontá-la, entender o defeito e encontrar uma solução utilizando aquilo que estivesse ao alcance das mãos. Sem perceber, Antônio oferecia ao filho uma educação que nenhuma escola poderia ensinar. Desde muito cedo, Ferruccio passou a observar aquele universo mecânico com um interesse incomum. Enquanto outras crianças corriam pelos campos ou brincavam nas estradas de terra, ele permanecia ao lado das ferramentas, olhando atentamente para rodas dentadas, correias, motores e sistemas de transmissão. Não era apenas curiosidade infantil. Existia um desejo genuíno de compreender por que cada peça existia e qual era sua função dentro de um conjunto muito maior. Para Ferruccio, uma máquina nunca era apenas uma máquina. Era um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. Cada engrenagem escondia uma lógica, cada parafuso tinha um propósito, cada mecanismo obedecia a uma sequência perfeita de movimentos. E, se fosse possível entender essa sequência, também seria possível melhorá-la. Essa maneira de pensar o acompanharia por toda a vida. Naqueles anos, a Itália ainda era predominantemente agrícola. A industrialização avançava lentamente, e os efeitos da Primeira Guerra Mundial já começavam a atingir o país. Mesmo longe das linhas de combate, comunidades como Renazo sentiam as dificuldades econômicas, a escassez de recursos e a necessidade constante de improvisar. Cada mecanismo obedecia a uma sequência perfeita de movimentos. E, se fosse possível entender essa sequência, também seria possível melhorá-la. Essa maneira de pensar o acompanharia por toda a vida. Naqueles anos, a Itália ainda era predominantemente agrícola. A industrialização avançava lentamente e os efeitos da Primeira Guerra Mundial já começavam a atingir o país. Mesmo longe das linhas de combate, comunidades como Renazo sentiam as dificuldades econômicas, a escassez de recursos e a necessidade constante de improvisar. Foi justamente nesse ambiente que Ferruccio aprendeu uma das lições mais importantes de sua existência. Quando não existe a peça ideal, é preciso criar uma solução melhor com aquilo que se tem. Anos mais tarde, essa filosofia faria toda a diferença. Mas, naquele momento, ele era apenas um garoto observando o pai trabalhar. Os dias passavam quase sempre da mesma forma. O cheiro de terra molhada misturava-se ao óleo das máquinas. O som das carroças cruzando as estradas era interrompido apenas pelo barulho metálico das ferramentas batendo sobre as bancadas da pequena oficina da fazenda. Para muitas pessoas, aquilo parecia uma rotina comum. Para Ferruccio, era um laboratório. Sem livros de engenharia, sem professores especializados e sem imaginar o destino que o aguardava, ele aprendia observando. Cada concerto era uma aula. Cada problema mecânico representava um novo desafio. E aos poucos, sua capacidade de enxergar soluções onde outros viam apenas defeitos tornava-se cada vez mais evidente. Essa habilidade não fazia dele um gênio, fazia dele um excelente observador. E talvez essa tenha sido sua maior qualidade durante toda a vida. Porque a inovação raramente nasce de alguém que acredita saber todas as respostas. Ela costuma surgir de pessoas que fazem perguntas melhores do que as outras. Ferruccio perguntava constantemente por que uma máquina quebrava, por que determinada peça se desgastava primeiro, por que alguns mecanismos funcionavam melhor do que outros.
Essas perguntas, aparentemente simples, moldaram sua forma de enxergar o mundo muito antes de ele imaginar construir automóveis. No entanto, a infância tranquila de Renaso estava prestes a ser interrompida por acontecimentos muito maiores do que qualquer família poderia controlar. A Europa caminhava novamente em direção ao conflito. E, dessa vez, Ferruccio Lamborghini não aprenderia apenas observando máquinas em uma fazenda. Ele aprenderia em meio à guerra. Lamborghini, uma ideia, um grande negócio. Capítulo 2. A guerra que formou um engenheiro. O mundo mudou rapidamente durante a juventude de Ferruccio Lamborghini. A Europa mergulhava novamente em um conflito de proporções gigantescas, e assim como milhões de jovens italianos, ele viu seus planos serem interrompidos por uma guerra que transformaria não apenas fronteiras, mas também destinos individuais. Lamborghini, uma ideia, um grande negócio. Capítulo 2. A guerra que formou um engenheiro. O mundo mudou rapidamente durante a juventude de Ferruccio Lamborghini. A Europa mergulhava novamente em um conflito de proporções gigantescas e, assim como milhões de jovens italianos, ele viu seus planos serem interrompidos por uma guerra que transformaria não apenas fronteiras, mas também destinos individuais. Em poucos anos, o garoto que passava horas observando máquinas agrícolas na fazenda da família deixaria para trás a tranquilidade de Renaso para enfrentar uma realidade muito mais dura, onde a sobrevivência dependia da capacidade de resolver problemas sob pressão. Quando foi convocado para servir nas Forças Armadas Italianas, Ferruccio não imaginava que aquele período se tornaria a escola mais importante de sua vida. Ao contrário da imagem romantizada dos filmes de guerra, sua principal batalha não aconteceria empunhando um rifle nas trincheiras. Seu talento logo foi direcionado para aquilo que fazia melhor desde a infância: compreender máquinas. Foi designado para trabalhar como mecânico na ilha de Rhodes, então controlada pela Itália, um ponto estratégico no Mar Egeu onde veículos militares precisavam permanecer operacionais em qualquer circunstância. A oficina militar era um ambiente completamente diferente da pequena propriedade onde havia crescido. Caminhões chegavam diariamente com motores superaquecidos, transmissões destruídas, sistemas elétricos queimados e componentes danificados pelo uso intenso ou pelos efeitos do conflito. Em tempos de paz, muitas dessas máquinas simplesmente seriam substituídas. Mas, em plena guerra, peças de reposição eram escassas. O transporte era difícil, os recursos eram limitados, e esperar pela solução perfeita simplesmente não era uma opção. Ali, Ferruccio descobriu que a engenharia mais valiosa não era aquela encontrada nos livros, mas a que surgia da necessidade. Um caminhão parado podia comprometer o abastecimento de uma unidade inteira. Um gerador defeituoso significava deixar centenas de soldados sem energia. Cada problema exigia rapidez, criatividade e precisão. Não havia espaço para improvisações irresponsáveis. Era preciso adaptar componentes, reaproveitar materiais e encontrar soluções confiáveis utilizando apenas o que estivesse disponível naquele momento. Pouco a pouco, sua reputação começou a crescer entre os colegas. Sempre que uma máquina parecia impossível de recuperar, alguém sugeria levá-la até Ferruccio. Não porque ele realizasse milagres, mas porque tinha uma característica rara. Antes de tocar em qualquer ferramenta, observava atentamente o problema. Enquanto muitos tentavam trocar peças na esperança de resolver rapidamente o defeito, ele preferia entender a causa da falha. Para Ferruccio, desmontar um motor sem compreender por que ele havia quebrado era como tratar apenas os sintomas de uma doença sem investigar sua origem. Para Ferruccio, desmontar um motor sem compreender por que ele havia quebrado era como tratar apenas os sintomas de uma doença sem investigar sua origem. Essa maneira de pensar transformava completamente sua abordagem. Em vez de enxergar apenas um componente danificado, ele analisava todo o sistema. Perguntava o que havia causado aquele desgaste, quais forças atuavam sobre a peça e como seria possível evitar que o mesmo problema voltasse a acontecer. Era um raciocínio metódico, quase científico, desenvolvido muito antes de qualquer reconhecimento internacional.
Os anos de guerra também lhe ensinaram outra lição fundamental: a diferença entre construir algo bonito e construir algo confiável. Em um campo de batalha, a aparência não tinha qualquer importância. O que realmente importava era que uma máquina funcionasse quando fosse necessária. Um motor precisava ligar na primeira tentativa. Uma transmissão precisava suportar esforço extremo. Um veículo não podia falhar justamente no momento em que vidas dependiam dele. Essa busca obsessiva pela confiabilidade permaneceria presente em sua filosofia muito tempo depois do fim do conflito. Enquanto bombas caíam em diferentes regiões da Europa e cidades inteiras eram destruídas, Ferruccio passava dias e noites cercado por motores, engrenagens, ferramentas e óleo. Cada equipamento recuperado representava mais do que uma vitória técnica. Era a confirmação de que problemas complexos podiam ser resolvidos quando alguém estivesse disposto a observá-los com paciência e inteligência. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, em 1945, Ferruccio Lamborghini retornou à Itália carregando muito mais do que sua caixa de ferramentas. Voltava com uma experiência prática que poucos engenheiros civis possuíam. Havia aprendido a trabalhar sob extrema pressão, a improvisar sem comprometer a qualidade e, acima de tudo, a enxergar oportunidades escondidas dentro dos maiores desafios. Mas a Itália que encontrou ao regressar já não era a mesma de sua infância. O país estava profundamente marcado pelo conflito. Estradas haviam sido destruídas. Pontes precisavam ser reconstruídas. A economia lutava para se reorganizar. Milhares de famílias tentavam recomeçar a vida praticamente do zero. No campo, agricultores enfrentavam um problema urgente: produzir alimentos em uma nação devastada, utilizando equipamentos antigos e insuficientes. Muitos enxergavam apenas um cenário de destruição. Ferruccio via algo diferente. Via milhares de motores militares abandonados em depósitos espalhados pelo país. Via caminhões inutilizados. Via peças consideradas sem valor. Onde outros enxergavam sucata, ele identificava a matéria-prima. Onde outros viam o fim de uma guerra, ele começava a imaginar o nascimento de um novo negócio. Sem perceber, todas as experiências acumuladas desde a infância começavam a se conectar. O garoto curioso de Renaso havia aprendido a observar. O jovem mecânico da guerra aprendera a resolver problemas sob pressão. Agora, diante de uma Itália em reconstrução, essas duas habilidades encontrariam um propósito muito maior. Ferruccio ainda não pensava em fabricar automóveis. Seu olhar estava voltado para algo muito mais urgente. Era preciso ajudar um país inteiro a voltar a produzir. E a solução começaria nos campos onde sua própria história havia começado. Lamborghini. Uma ideia, um grande negócio. Capítulo 3. O homem que transformou sucata em ouro. Quando Ferruccio Lamborghini voltou para casa após o fim da Segunda Guerra Mundial, encontrou um país completamente diferente daquele que havia deixado alguns anos antes. Alguns anos antes foram completados. Na área agricultura, foram criados novos locamentos para acomodar famílias e novas plantas agrícolas. Na indústria, foco foi na construção de fábricas, máquinas e materiais para todos. Na nova linha industrial, o carro estava no centro. Ferruccio ainda não pensava em fabricar automóveis. Seu olhar estava voltado para algo muito mais urgente. Era preciso ajudar um país inteiro a voltar a produzir. E a solução começaria nos campos onde sua própria história havia começado. Lamborghini. Uma ideia, um grande negócio. Capítulo 3. O homem que transformou sucata em ouro. Quando Ferruccio Lamborghini voltou para casa após o fim da Segunda Guerra Mundial, encontrou um país completamente diferente daquele que havia deixado alguns anos antes. As marcas do conflito estavam por toda parte. Cidades destruídas começavam lentamente a ser reconstruídas. Fábricas tentavam retomar a produção e milhares de famílias buscavam recuperar uma vida que parecia ter sido interrompida pelo peso da guerra. Mas, entre todas as dificuldades enfrentadas pela Itália naquele momento, uma delas era especialmente urgente: alimentar a população. A agricultura, que sempre havia sido uma das bases da economia italiana, enfrentava enormes obstáculos.
Muitos equipamentos tinham sido destruídos, outros estavam desgastados pelo uso intenso e a importação de máquinas novas era cara demais para a maioria dos agricultores. O país precisava produzir alimentos rapidamente, mas faltavam justamente as ferramentas capazes de tornar esse trabalho mais eficiente. Para muita gente, aquela realidade parecia um beco sem saída. Para Ferruccio Lamborghini, era um problema esperando por uma solução. Enquanto caminhava por depósitos militares espalhados pela região, ele via centenas de caminhões abandonados, motores enferrujados, diferenciais, caixas de câmbio e componentes descartados como se não tivessem mais qualquer utilidade. Eram equipamentos que haviam servido ao esforço de guerra e agora permaneciam esquecidos, aguardando apenas o tempo transformar tudo em sucata. Mas Ferruccio não enxergava sucata. Enxergava possibilidades. Cada motor abandonado representava energia que ainda podia ser aproveitada. Cada eixo, cada transmissão e cada componente metálico escondiam um novo propósito. O que muitos consideravam lixo, ele via como matéria-prima para reconstruir um país inteiro. Essa maneira de pensar fazia parte de quem ele era desde a infância. Enquanto outras pessoas avaliavam um objeto apenas pelo que ele era naquele instante, Ferruccio sempre tentava imaginar aquilo que ele poderia se tornar. Foi assim que nasceu uma das ideias mais importantes de sua vida. Em vez de fabricar tratores completamente novos, por que não utilizar motores e componentes militares adaptados para o trabalho agrícola? A proposta parecia simples, mas exigia uma enorme capacidade técnica. Afinal, veículos criados para transportar soldados precisavam se transformar em máquinas capazes de trabalhar durante horas em plantações, enfrentando lama, poeira, calor e esforço contínuo. Ferruccio começou a trabalhar em uma pequena oficina na cidade de Cento. Não havia grandes equipamentos industriais, não existia uma linha de produção sofisticada. Existiam apenas ferramentas, conhecimento e uma enorme disposição para experimentar. Durante semanas, desmontou caminhões militares, separou motores, testou transmissões e adaptou componentes até encontrar uma combinação que realmente funcionasse. O resultado foi surpreendente. Os primeiros tratores desenvolvidos por Ferruccio eram robustos, econômicos e relativamente fáceis de manter. Mais importante do que isso, eram acessíveis para agricultores que jamais conseguiriam comprar máquinas importadas. A notícia começou a se espalhar rapidamente pela região. Um agricultor contava para outro, um vizinho indicava a oficina para outro produtor. Aos poucos, pessoas chegavam de diferentes cidades para conhecer aquele jovem mecânico que conseguia transformar equipamentos de guerra em ferramentas para produzir alimentos. Ferruccio não precisava investir grandes quantias em publicidade. Seu marketing era feito pelos próprios clientes. E havia uma razão para isso. Antes de vender qualquer máquina, ele fazia questão de entender exatamente como cada agricultor trabalhava. Perguntava sobre o tipo de solo, o tamanho da propriedade, as dificuldades enfrentadas durante o plantio e até mesmo quais eram os defeitos dos tratores utilizados anteriormente. Enquanto muitos fabricantes acreditavam saber o que seus clientes precisavam, Ferruccio preferia ouvir. Essa característica se tornaria uma das maiores vantagens de toda a sua carreira. Ele nunca construía uma máquina pensando apenas na engenharia. Construía pensando na pessoa que iria utilizá-la todos os dias. Em 1948, aquela pequena oficina deu origem oficialmente à Lamborghini Trattori. Nascia ali a empresa que transformaria completamente sua vida. Os primeiros anos foram marcados por um crescimento impressionante. A reconstrução da Itália acelerava a mecanização do campo, e os tratores Lamborghini rapidamente conquistavam espaço por oferecer exatamente aquilo que os agricultores procuravam: resistência, simplicidade e confiança. Cada novo pedido significava mais funcionários contratados, mais galpões construídos, máquinas sendo produzidas. Em poucos anos, Ferruccio deixou de ser conhecido apenas como um excelente mecânico. Agora era visto como um industrial respeitado. Sua fábrica crescia no mesmo ritmo em que a economia italiana iniciava aquele que ficaria conhecido como o milagre econômico italiano.
Durante as décadas de 1950 e início dos anos 1960, o país viveu uma transformação extraordinária. Novas estradas surgiam, a indústria expandia sua capacidade produtiva e uma nova geração de empresários começava a acumular riqueza. Ferruccio fazia parte desse grupo. O sucesso da Lamborghini Trattori permitiu que ele investisse em novos negócios, como sistemas de aquecimento e equipamentos industriais. Sua fortuna crescia rapidamente, mas, diferente de muitos empresários, ele nunca perdeu o hábito de visitar a fábrica, conversar com funcionários e acompanhar de perto o desenvolvimento de seus produtos. Era comum vê-lo caminhando entre as linhas de montagem com o mesmo interesse de quando era um jovem mecânico na guerra. Observava cada detalhe, fazia perguntas aos operários e frequentemente sugeria pequenas melhorias que, somadas, aumentavam a qualidade final das máquinas. Essa postura revelava algo importante sobre sua personalidade. Ferruccio não se contentava apenas com o sucesso financeiro. Ele queria construir produtos cada vez melhores. Foi justamente nesse período que uma antiga paixão começou a ganhar espaço em sua vida. Agora que possuía recursos financeiros suficientes, podia comprar praticamente qualquer automóvel que desejasse. E, como muitos empresários italianos bem-sucedidos daquela época, passou a adquirir alguns dos carros esportivos mais admirados do país. Maserati, Jaguar, Mercedes-Benz e, naturalmente, Ferrari. Para qualquer outra pessoa, possuir uma Ferrari já seria a realização de um sonho. Mas Ferruccio Lamborghini nunca foi apenas um motorista. Ele continuava sendo, acima de tudo, um engenheiro. E, quando começou a dirigir aqueles automóveis extraordinários, algo chamou sua atenção. Por trás do desempenho impressionante e da beleza das carrocerias, existiam detalhes que, em sua opinião, ainda poderiam ser aperfeiçoados. No início, eram apenas pequenas observações. Depois, transformaram-se em perguntas. E, muito em breve, essas perguntas mudariam definitivamente a história da indústria automobilística. Lamborghini, uma ideia, um grande negócio. Capítulo 4. O homem que ousou questionar a Ferrari. No início da década de 1960, Ferruccio Lamborghini já havia conquistado praticamente tudo aquilo que um empresário italiano poderia desejar. A Lamborghini Trattori se transformara em uma das maiores fabricantes de tratores da Itália, seus outros negócios prosperavam e seu patrimônio crescia em ritmo acelerado. Pela primeira vez em sua vida, o dinheiro deixara de ser uma preocupação. Agora, ele podia comprar não apenas aquilo de que precisava, mas também aquilo que admirava. E Ferruccio admirava automóveis. Não como símbolos de status, mas como obras de engenharia. Sua garagem reunia alguns dos modelos mais sofisticados da Europa. Havia carros da Jaguar, da Mercedes-Benz, da Maserati e, naturalmente, da Ferrari. Para qualquer apaixonado por velocidade, possuir uma Ferrari representava o auge do sucesso. Era o carro que todos sonhavam dirigir. A marca criada por Enzo Ferrari havia se tornado sinônimo de desempenho, elegância e prestígio internacional. Ferruccio compartilhava dessa admiração. Sempre elogiou a potência dos motores Ferrari, o comportamento esportivo dos carros e a coragem de Enzo em construir uma empresa dedicada quase exclusivamente à paixão pelas corridas. No entanto, havia algo que incomodava seu olhar de engenheiro. Sempre que dirigia seus automóveis por longas distâncias, começava a perceber pequenos detalhes que outros proprietários talvez ignorassem. O acabamento podia ser melhor em alguns pontos. Certos componentes apresentavam desgaste acima do esperado. Alguns comandos exigiam esforço excessivo. E, ocasionalmente, problemas mecânicos surgiam em carros que deveriam representar o estado da arte da engenharia italiana. Para a maioria dos clientes, esses defeitos eram apenas parte da personalidade de um carro esportivo. Para Ferruccio, eram oportunidades de melhoria. Diferentemente de outros proprietários, ele não entregava imediatamente seus carros para uma oficina autorizada. Levava-os para sua própria garagem.
Vestia um macacão, separava suas ferramentas e começava a desmontar cuidadosamente os componentes. Não fazia isso por economia. Fazia porque queria compreender exatamente por que aquelas falhas aconteciam. Era um hábito que carregava desde a infância. Primeiro observar, depois entender, só então propor uma solução. Durante uma dessas inspeções, Ferruccio percebeu que alguns componentes utilizados pela Ferrari eram semelhantes aos empregados em outros equipamentos industriais produzidos por fornecedores italianos. Décadas depois, esse episódio daria origem a inúmeras histórias, muitas delas romantizadas, envolvendo a famosa embreagem de sua Ferrari. Alguns relatos afirmam que Ferruccio descobriu que a peça era praticamente a mesma utilizada em seus tratores. Outros historiadores contestam essa versão ou apontam diferenças importantes nos detalhes da narrativa. O fato é que, independentemente da peça específica, o episódio despertou uma reflexão muito maior. Se um automóvel tão admirado ainda apresentava limitações, por que ninguém tentava corrigi-las? Essa pergunta levou Ferruccio a procurar Enzo Ferrari. Ao longo dos anos, diversas versões foram contadas sobre esse encontro. A mais conhecida afirma que Enzo respondeu de maneira arrogante, dizendo que Ferruccio deveria continuar fabricando tratores e deixar os carros esportivos para quem realmente entendia do assunto. É uma frase famosa, repetida em livros, revistas, entrevistas e documentários. Mas existe um problema. Não há registros contemporâneos que comprovem exatamente essas palavras. O que sabemos com maior segurança é que Ferruccio realmente apresentou críticas aos automóveis Ferrari, que o encontro entre os dois terminou sem entendimento e que ambos possuíam personalidades extremamente fortes. Enzo Ferrari era um homem profundamente ligado às competições. Para ele, um carro esportivo deveria emocionar acima de qualquer outra coisa. Pequenos desconfortos ou dificuldades mecânicas eram quase um preço aceitável em troca do desempenho nas pistas. Ferruccio pensava diferente. Sua experiência vinha da indústria. Durante anos, havia construído máquinas destinadas a trabalhar diariamente, muitas vezes em condições severas, sem abrir mão da confiabilidade. Em sua visão, um automóvel esportivo não precisava obrigar o proprietário a escolher entre desempenho e qualidade de construção. Era possível oferecer os dois. Ao deixar Maranello naquele dia, Ferruccio não parecia um homem humilhado. Também não parecia alguém movido pelo desejo de vingança. Ele parecia um engenheiro que havia encontrado um problema ainda sem solução. Durante toda a viagem de volta para casa, uma única ideia ocupava sua mente. E se fosse possível construir um Gran Turismo capaz de unir potência, conforto, confiabilidade e acabamento refinado em um único automóvel? Quanto mais refletia sobre essa possibilidade, mais percebia que possuía praticamente tudo o que era necessário para transformá-la em realidade. Tinha recursos financeiros, experiência industrial, uma fábrica eficiente e, acima de tudo, sabia reconhecer talentos. Não precisaria fazer tudo sozinho. Bastava reunir as pessoas certas. Naquela noite, sentado em seu escritório, Ferruccio abriu uma folha em branco. Não desenhou imediatamente um carro. Não fez cálculos complexos. Escreveu apenas algumas ideias. Um automóvel rápido, confortável para viagens longas, mecanicamente refinado, construído sem concessões desnecessárias. Talvez aquele papel parecesse apenas um conjunto de anotações, mas era muito mais do que isso. Era o nascimento de uma nova filosofia. Até então, Ferruccio Lamborghini havia dedicado sua vida a aperfeiçoar máquinas agrícolas. Agora, pela primeira vez, começava a imaginar um desafio completamente diferente. Ele não pretendia copiar a Ferrari. Também não pretendia destruí-la. Seu objetivo era muito mais ambicioso. Queria mostrar ao mundo que sempre existe espaço para melhorar aquilo que já parece excelente. E para provar isso, precisaria começar do zero. Construiria uma fábrica. Reuniria alguns dos melhores engenheiros da Itália. E daria a eles uma missão aparentemente impossível: criar o Gran Turismo definitivo.
Naquele momento, Ferruccio Lamborghini ainda não fazia ideia de que aquela decisão mudaria para sempre a história da indústria automobilística. Mas, olhando para trás, é impossível não perceber que foi exatamente naquela folha em branco que nasceu uma das marcas mais fascinantes do planeta. Lamborghini, uma ideia, um grande negócio. Capítulo 5. Construindo o impossível. No início de 1963, Ferruccio Lamborghini tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seus amigos mais próximos. Depois de conquistar respeito como um dos maiores industriais da Itália no setor agrícola, ele poderia simplesmente continuar expandindo seus negócios, investir em novas fábricas e aumentar ainda mais sua fortuna. Do ponto de vista financeiro, era a escolha mais segura, mas Ferruccio nunca foi movido apenas pelo dinheiro. O que realmente o motivava era o desafio de construir algo melhor do que já existia. Foi assim que escolheu um terreno na pequena cidade de Sant'Agata Bolognese, localizada entre Módena e Bolonha, no coração da região que décadas mais tarde seria conhecida mundialmente como o Motor Valley italiano. Naquele momento, porém, o local era apenas uma área tranquila, cercada por plantações. Não havia edifícios imponentes, linhas de montagem ou automóveis esportivos cruzando seus portões. Existia apenas um terreno vazio e uma ideia que muitos consideravam ousada demais. Enquanto os primeiros operários iniciavam as fundações da nova fábrica, Ferruccio caminhava diariamente entre as obras. Não observava apenas o progresso da construção. Pensava em como cada espaço seria utilizado. Queria uma fábrica moderna, organizada e eficiente, onde os engenheiros tivessem liberdade para trabalhar e onde a qualidade viesse antes da quantidade. Sua experiência na Lamborghini Trattore havia mostrado que processos bem planejados faziam tanta diferença quanto boas máquinas. Mas um prédio, por melhor que fosse, jamais criaria um grande automóvel. Era preciso encontrar as pessoas certas. Ferruccio sabia exatamente onde procurar. Naquela época, a Itália reunia alguns dos engenheiros mais talentosos do mundo. Muitos haviam adquirido enorme experiência trabalhando em fabricantes consagradas, especialmente na Ferrari. Em vez de contratar apenas profissionais conhecidos por sua fama, Ferruccio buscava algo diferente. Queria pessoas inquietas, gente que ainda acreditasse que era possível desafiar as convenções da engenharia automotiva. Um dos primeiros nomes a aceitar o desafio foi Giotto Bizarrini. Poucos engenheiros conheciam motores de alto desempenho tão profundamente quanto ele. Bizarrini havia participado do desenvolvimento de alguns dos mais importantes projetos da Ferrari, incluindo o lendário V12, que ajudou a consolidar a reputação da marca nas competições internacionais. Era um profissional brilhante, exigente e apaixonado por desempenho. Ferruccio fez um pedido simples. Queria um motor completamente novo. Não apenas potente, queria um motor refinado, capaz de oferecer desempenho extraordinário sem abrir mão da confiabilidade. Bizarrini aceitou o desafio. Enquanto isso, outro jovem engenheiro chegava à equipe. Seu nome era Gianpaolo Dallara. Ainda muito novo, Dallara já demonstrava um talento impressionante para projetos estruturais e dinâmica veicular. Era curioso, criativo e possuía uma capacidade rara de transformar conceitos complexos em soluções práticas. Pouco tempo depois, juntou-se ao grupo Paulo Stanzani, recém-formado, organizado e extremamente competente no desenvolvimento mecânico. A equipe era completada por Bob Wallace, piloto de testes neozelandês, cuja sensibilidade ao volante seria fundamental para transformar desenhos técnicos em automóveis verdadeiramente excepcionais. O mais interessante é que nenhum deles parecia uma celebridade. Não havia discursos motivacionais. Não havia promessas grandiosas. Existia apenas trabalho. Ferruccio criara um ambiente onde boas ideias eram mais importantes do que hierarquias. Diferentemente de muitas empresas da época, ele incentivava seus engenheiros a discordarem uns dos outros sempre que acreditassem existir uma solução melhor. Discussões técnicas eram vistas como parte natural do processo de criação. O objetivo nunca era vencer um debate,
era construir o melhor automóvel possível. Em uma das primeiras reuniões, Ferruccio apresentou aquilo que esperava da nova marca. Não queria um carro de corrida adaptado para as ruas. Também não desejava um automóvel luxuoso, incapaz de emocionar quem estivesse ao volante. Seu sonho era criar um verdadeiro Gran Turismo. Um carro potente, confortável, refinado e confiável o suficiente para atravessar a Europa em alta velocidade sem sacrificar o prazer da viagem. Era uma filosofia bastante diferente daquela adotada por alguns concorrentes. Enquanto muitas fabricantes concentravam seus esforços nas pistas de corrida, Ferruccio pensava no cliente. Imaginava alguém deixando Milão pela manhã, cruzando os Alpes, atravessando a França e chegando à Riviera sem sentir que havia sobrevivido a uma prova de resistência. O carro precisava ser rápido, sem dúvida, mas também precisava ser confortável, silencioso quando necessário e construído com atenção aos detalhes. Era uma visão ousada para a época. Nos meses seguintes, Giotto Bizarrini mergulhou completamente no desenvolvimento do novo motor V12. Trabalhando praticamente sem descanso, desenhou um projeto sofisticado, com comando duplo de válvulas e soluções inspiradas no mundo das competições. Era um motor que respirava desempenho. Porém, Ferruccio enxergava a situação de maneira diferente. Em determinado momento, percebeu que o projeto havia sido desenvolvido com características muito próximas de um motor de corrida. Aquilo impressionava tecnicamente, mas não correspondia exatamente ao perfil do automóvel que imaginava produzir. Em vez de criar um conflito, tomou uma decisão prática. O V12 seria mantido como base, mas receberia diversas adaptações para privilegiar suavidade, confiabilidade e facilidade de utilização no dia a dia. Foi uma escolha que revelava mais uma vez sua personalidade. Ferruccio respeitava profundamente seus engenheiros, mas nunca perdia de vista o objetivo final. Não queria vencer corridas de domingo. Queria conquistar clientes durante muitos anos. Enquanto o motor evoluía, a carroceria do primeiro Lamborghini também começava a ganhar forma. O desenvolvimento do protótipo avançava rapidamente. Cada painel de alumínio era ajustado manualmente. Cada linha era desenhada para transmitir elegância sem exageros. O projeto recebeu o nome de 350 GTV. Em outubro de 1963, durante o Salão do Automóvel de Turim, o mundo finalmente viu pela primeira vez um Lamborghini. O carro chamava a atenção imediatamente. Suas proporções eram elegantes, modernas e transmitiam a sensação de que uma nova fabricante acabava de entrar no cenário automobilístico italiano. Mas havia um detalhe curioso. Por trás daquela bela carroceria, o automóvel ainda não estava completamente pronto. Diversos componentes continuavam em desenvolvimento, e o próprio motor ainda precisava de refinamentos antes de entrar em produção. Para alguns empresários, aquilo teria sido motivo de constrangimento. Para Ferruccio, era apenas parte do processo. Ele nunca teve medo de admitir que um projeto ainda precisava evoluir. Nos meses seguintes, a equipe trabalhou intensamente para transformar o protótipo em um automóvel realmente pronto para chegar às ruas. Suspensão, transmissão, acabamento, ergonomia e confiabilidade passaram por inúmeras revisões. Nada era aceito apenas porque parecia bom, precisava funcionar de maneira impecável. Finalmente, em 1964, nasceu o Lamborghini 350 GT. Diferentemente do protótipo apresentado em Turim, agora existia um automóvel completo, refinado, elegante, potente e, acima de tudo, extremamente bem construído. A imprensa especializada ficou impressionada. Os jornalistas elogiaram a qualidade de montagem, o comportamento do novo V12 e o conforto oferecido durante longas viagens. Pela primeira vez, uma fabricante recém-criada era comparada de igual para igual com algumas das marcas mais tradicionais da Europa. Ferruccio havia conseguido aquilo que muitos julgavam impossível. Mas, para ele, aquele era apenas o primeiro passo. Enquanto os primeiros clientes recebiam seus 350 GT, um pequeno grupo de engenheiros permanecia na fábrica depois do expediente.
em segredo. Sobre uma prancheta de desenho surgia um novo projeto, muito mais ousado, muito mais radical, muito mais revolucionário. Seu nome ainda era apenas um código, P400. Ninguém imaginava naquele momento, mas aquelas 4 letras mudariam para sempre a história dos supercarros. Lamborghini, uma ideia, um grande negócio. Capítulo 6. O carro que veio do futuro. O sucesso dos 350 GT trouxe algo muito mais valioso do que lucro para Ferruccio Lamborghini. Trouxe credibilidade. Pela primeira vez, jornalistas especializados deixaram de enxergar a Lamborghini como a ousada aventura de um fabricante de tratores. Agora, a empresa era tratada como uma fabricante legítima de automóveis esportivos. Os pedidos aumentavam, novos clientes chegavam e a fábrica de Sant'Agata começava a encontrar seu ritmo. Mas, enquanto o mercado comemorava o nascimento de uma nova marca italiana, um pequeno grupo de engenheiros já estava pensando no próximo passo. E eles queriam ir muito mais longe. Quase todas as noites, depois que os funcionários deixavam a fábrica, algumas luzes permaneciam acesas no departamento de engenharia. Jean Paulo Dallara, Paulo Stanzani e Bob Wallace continuavam trabalhando mesmo após o fim do expediente. Não porque Ferruccio exigisse, pelo contrário. Aquela iniciativa partia deles. Os 3 compartilhavam a mesma inquietação. Se os carros de competição estavam evoluindo rapidamente graças à posição central do motor, por que os automóveis de rua continuavam presos ao conceito tradicional de motor dianteiro? Era uma pergunta ousada. Naquela época, colocar o motor atrás do motorista fazia sentido para carros de corrida, onde o objetivo era extrair o máximo desempenho possível. Mas transformar essa configuração em um automóvel de produção parecia arriscado. Havia desafios relacionados ao espaço interno, ao sistema de arrefecimento, ao equilíbrio do veículo e até mesmo à manutenção. A maioria das fabricantes simplesmente descartava a ideia. Mas os engenheiros da Lamborghini enxergavam justamente aí a oportunidade. Durante semanas, começaram a desenhar um novo chassi tubular extremamente rígido e leve. No centro desse projeto ficaria um motor V12 montado transversalmente, uma solução incomum até mesmo para os padrões das pistas. A distribuição de peso prometia melhorar drasticamente o comportamento do carro em curvas, aproximando a experiência de condução de um verdadeiro protótipo de competição. Era um conceito revolucionário. O problema era convencer Ferruccio Lamborghini. Quando finalmente apresentaram o projeto, a reação inicial foi de cautela. Ferruccio sempre acreditara que um Gran Turismo deveria ser confortável, refinado e fácil de conduzir. Um carro excessivamente radical poderia afastar justamente o tipo de cliente que desejava conquistar. Em vez de rejeitar a ideia imediatamente, fez aquilo que sempre fazia diante de um projeto inovador. Escutou, perguntou, analisou. Durante horas, os engenheiros explicaram como aquela nova arquitetura poderia transformar completamente o comportamento do automóvel. Mostraram cálculos, desenhos técnicos e soluções para os principais desafios mecânicos. Ao final da reunião, Ferruccio permaneceu alguns instantes em silêncio. Ele sabia que aquele projeto representava um risco, mas também compreendia que nenhuma empresa se torna extraordinária repetindo exatamente aquilo que seus concorrentes já fazem. Com um discreto gesto de aprovação, autorizou o desenvolvimento. Naquele momento, nasceu oficialmente o projeto P400. Pouquíssimas pessoas conheciam esse nome. Na verdade, ele não significava absolutamente nada para o público. Era apenas uma sigla utilizada internamente pelos engenheiros. Mas, anos mais tarde, esse projeto receberia um nome inspirado em uma das mais tradicionais linhagens de touros de combate da Espanha, um nome que se tornaria lendário. Enquanto a engenharia avançava rapidamente, faltava resolver outro problema igualmente importante. Como deveria ser a aparência daquele automóvel? Ferruccio procurou a carroceria Bertone, um dos estúdios de design mais respeitados da Itália. Lá trabalhava um jovem designer chamado Marcello Gandini, cuja criatividade começava a chamar a atenção da indústria.
Gandini compreendeu imediatamente que aquele carro precisava parecer tão revolucionário quanto sua engenharia. Se o motor estava rompendo com todas as convenções, a carroceria também precisava fazer o mesmo. Nas semanas seguintes, linhas baixíssimas começaram a surgir sobre grandes folhas de papel. O teto parecia quase tocar o chão. Os paralamas formavam curvas musculosas sem exageros. A dianteira era extremamente baixa, enquanto a traseira sugeria a presença de uma máquina poderosa, escondida logo atrás dos bancos. Cada traço transmitia velocidade, mesmo quando o carro permanecia completamente parado. Quando os primeiros protótipos ganharam forma, ficou claro que ninguém jamais havia visto algo parecido. Em março de 1966, durante o Salão do Automóvel de Genebra, o público finalmente conheceu o resultado daquele trabalho. O automóvel recebeu o nome de Miura, uma homenagem à famosa criação de touros de Dom Eduardo Miura, cujos animais eram conhecidos pela força, coragem e temperamento imprevisível nas arenas espanholas. Ferruccio, nascido sob o signo de touro, sempre teve fascínio por este universo, e o símbolo da marca refletia essa admiração. Assim que o tecido foi retirado, um silêncio tomou conta do estande. Não era um silêncio de indiferença, era um silêncio de surpresa. Jornalistas caminhavam lentamente ao redor do carro, tentando compreender suas proporções. Fotógrafos disputavam espaço para registrar cada detalhe. Engenheiros de outras fabricantes aproximavam-se discretamente para observar a disposição do motor e a arquitetura do chassi. Em poucos minutos, a notícia já percorria todo o salão. A Lamborghini acabava de apresentar um automóvel que parecia ter vindo do futuro. Mas a verdadeira revolução ainda não estava apenas em sua aparência. Quando os primeiros testes começaram, Bob Wallace percebeu imediatamente que aquele carro entregava uma experiência completamente diferente de qualquer Gran Turismo existente. Engenheiros de outras fabricantes aproximavam-se discretamente para observar a disposição do motor e a arquitetura do chassi. Em poucos minutos, a notícia já percorria todo o salão. A Lamborghini acabara de apresentar um automóvel que parecia ter vindo do futuro. Mas a verdadeira revolução ainda não estava apenas em sua aparência. Quando os primeiros testes começaram, Bob Wallace percebeu imediatamente que aquele carro entregava uma experiência completamente diferente de qualquer Gran Turismo existente. O motor V12 instalado logo atrás da cabine proporcionava respostas rápidas, equilíbrio impressionante e uma sensação de conexão entre piloto e máquina que poucos automóveis conseguiam oferecer. Naturalmente, os primeiros exemplares também apresentavam limitações. O calor gerado pelo motor exigia aperfeiçoamentos. A estabilidade em velocidades muito elevadas precisava de ajustes, e diversos detalhes mecânicos foram refinados durante a produção. Ferruccio jamais escondeu essas dificuldades. Pelo contrário, incentivava sua equipe a melhorar continuamente cada componente. Essa postura ajudou a transformar o Miura em um carro cada vez mais refinado ao longo de sua evolução. O público, entretanto, já havia tomado sua decisão. O Miura não era apenas bonito, era extraordinário. Rapidamente tornou-se objeto de desejo de empresários, artistas, pilotos e celebridades de diferentes países. Ferruccio jamais escondeu essas dificuldades. Pelo contrário, incentivava sua equipe a melhorar continuamente cada componente. Essa postura ajudou a transformar o Miura em um carro cada vez mais refinado ao longo de sua evolução. O público, entretanto, já havia tomado sua decisão. O Miura não era apenas bonito, era extraordinário. Rapidamente tornou-se objeto de desejo de empresários, artistas, pilotos e celebridades de diferentes países. Mais do que vender automóveis, a Lamborghini passava a vender uma nova ideia de exclusividade. Cada unidade produzida parecia uma obra de arte em movimento. Revistas especializadas começaram a descrevê-lo como o carro mais fascinante de sua geração. Muitos jornalistas afirmavam que o Miura havia inaugurado um novo conceito dentro da indústria, o supercarro moderno. Talvez essa definição não pudesse ser atribuída exclusivamente a um único modelo.
Mas era impossível negar sua influência. Diversos fabricantes passaram a estudar soluções semelhantes. O posicionamento central do motor deixou de ser visto como uma extravagância das pistas e começou lentamente a conquistar espaço entre os carros mais sofisticados do mundo. Sem perceber, Ferruccio Lamborghini havia conseguido algo ainda mais importante do que desafiar seus concorrentes. Ele mudara a direção seguida por toda a indústria automobilística. Ao caminhar pela fábrica no fim de mais um dia de trabalho, observando dezenas de miuras prontos para entrega, Ferruccio não parecia um homem deslumbrado pelo sucesso. Seu olhar continuava o mesmo do garoto que observava engrenagens em Renaso. Curioso, atento, sempre procurando aquilo que ainda podia ser melhorado, porque para ele, excelência nunca era um destino, era um processo contínuo. E justamente quando tudo parecia indicar que a Lamborghini viveria apenas anos de prosperidade, acontecimentos completamente fora do controle de Ferruccio começariam a ameaçar tudo aquilo que ele havia construído. O maior desafio de sua vida já não seria criar um automóvel revolucionário. Seria proteger a empresa em um mundo que estava prestes a mudar novamente. Lamborghini, uma ideia, um grande negócio, capítulo 5. Construindo o impossível. No início de 1963, Ferruccio Lamborghini tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seus amigos mais próximos. Depois de conquistar respeito como um dos maiores industriais da Itália no setor agrícola, ele poderia simplesmente continuar expandindo seus negócios, investir em novas fábricas e aumentar ainda mais sua fortuna. Do ponto de vista financeiro, era a escolha mais segura. Mas Ferruccio nunca foi movido apenas pelo dinheiro. O que realmente o motivava era o desafio de construir algo melhor do que já existia. Foi assim que escolheu um terreno na pequena cidade de Sant'Agata Bolognese, localizada entre Módena e Bolonha, no coração da região que, décadas mais tarde, seria conhecida mundialmente como o Motor Valley italiano. Naquele momento, porém, o local era apenas uma área tranquila cercada por plantações. Não havia edifícios imponentes, linhas de montagem ou automóveis esportivos cruzando seus portões. Existia apenas um terreno vazio e uma ideia que muitos consideravam ousada demais. Enquanto os primeiros operários iniciavam as fundações da nova fábrica, Ferruccio caminhava diariamente entre as obras. Não observava apenas o progresso da construção. Pensava em como cada espaço seria utilizado. Queria uma fábrica moderna, organizada e eficiente, onde os engenheiros tivessem liberdade para trabalhar e onde a qualidade viesse antes da quantidade. Sua experiência na Lamborghini Trattori havia mostrado que processos bem planejados faziam tanta diferença quanto boas máquinas. Mas um prédio, por melhor que fosse, jamais criaria um grande automóvel. Era preciso encontrar as pessoas certas. Ferruccio sabia exatamente onde procurar. Naquela época, a Itália reunia alguns dos engenheiros mais talentosos do mundo. Muitos haviam adquirido enorme experiência trabalhando em fabricantes consagradas, especialmente na Ferrari. Em vez de contratar apenas profissionais conhecidos por sua fama, Ferruccio buscava algo diferente. Queria pessoas inquietas, gente que ainda acreditasse que era possível desafiar as convenções da engenharia automotiva. Um dos primeiros nomes a aceitar o desafio foi Giotto Bizarrini. Poucos engenheiros conheciam motores de alto desempenho tão profundamente quanto ele. Bizarrini havia participado do desenvolvimento de alguns dos mais importantes projetos da Ferrari, incluindo o lendário V12, que ajudou a consolidar a reputação da marca nas competições internacionais. Era um profissional brilhante, exigente e apaixonado por desempenho. Ferruccio fez um pedido simples. Queria um motor completamente novo. Não apenas potente, queria um motor refinado, capaz de oferecer desempenho extraordinário sem abrir mão da confiabilidade. Bizarrini aceitou o desafio. Enquanto isso, outro jovem engenheiro chegava à equipe. Seu nome era Gianpaolo Dallara. Ainda muito novo, Dallara já demonstrava um talento impressionante para projetos estruturais e dinâmica veicular. Era curioso, criativo e possuía uma capacidade rara de transformar conceitos complexos em soluções práticas.
Pouco tempo depois, juntou-se ao grupo Paulo Stanzani, recém-formado, organizado e extremamente competente no desenvolvimento mecânico. A equipe era completada por Bob Wallace, piloto de testes neozelandês, cuja sensibilidade ao volante seria fundamental para transformar desenhos técnicos em automóveis verdadeiramente excepcionais. O mais interessante é que nenhum deles parecia uma celebridade. Não havia discursos motivacionais, não havia promessas grandiosas. Existia apenas trabalho. Ferruccio criara um ambiente onde boas ideias eram mais importantes do que hierarquias. Diferentemente de muitas empresas da época, ele incentivava seus engenheiros a discordarem uns dos outros sempre que acreditassem existir uma solução melhor. Discussões técnicas eram vistas como parte natural do processo de criação. O objetivo nunca era vencer um debate, era construir o melhor automóvel possível. Em uma das primeiras reuniões, Ferruccio apresentou aquilo que esperava da nova marca. Não queria um carro de corrida adaptado para as ruas. Também não desejava um automóvel luxuoso incapaz de emocionar quem estivesse ao volante. Seu sonho era criar um verdadeiro Gran Turismo. Um carro potente, confortável, refinado e confiável o suficiente para atravessar a Europa em alta velocidade sem sacrificar o prazer da viagem. Era uma filosofia bastante diferente daquela adotada por alguns concorrentes. Enquanto muitas fabricantes concentravam seus esforços nas pistas de corrida, Ferruccio pensava no cliente. Imaginava alguém deixando Milão pela manhã, cruzando os Alpes, atravessando a França e chegando à Riviera sem sentir que havia sobrevivido a uma prova de resistência. O carro precisava ser rápido, sem dúvida, mas também precisava ser confortável, silencioso quando necessário e construído com atenção aos detalhes. Era uma visão ousada para a época. Nos meses seguintes, Giotto Bizarrini mergulhou completamente no desenvolvimento do novo motor V12. Trabalhando praticamente sem descanso, desenhou um projeto sofisticado, com comando duplo de válvulas e soluções inspiradas no mundo das competições. Era um motor que respirava desempenho. Porém, Ferruccio enxergava a situação de maneira diferente. Em determinado momento, percebeu que o projeto havia sido desenvolvido com características muito próximas de um motor de corrida. Aquilo impressionava tecnicamente, mas não correspondia exatamente ao perfil do automóvel que imaginava produzir. Em vez de criar um conflito, tomou uma decisão prática. O V12 seria mantido como base, mas receberia diversas adaptações para privilegiar suavidade, confiabilidade e facilidade de utilização no dia a dia. Foi uma escolha que revelava mais uma vez sua personalidade. Ferruccio respeitava profundamente seus engenheiros, mas nunca perdia de vista o objetivo final. Não queria vencer corridas de domingo. Queria conquistar clientes durante muitos anos. Enquanto o motor evoluía, a carroceria do primeiro Lamborghini também começava a ganhar forma. O desenvolvimento do protótipo avançava rapidamente. Cada painel de alumínio era ajustado manualmente. Cada linha era desenhada para transmitir elegância sem exageros. O projeto recebeu o nome de 350 GTV. Em outubro de 1963, durante o Salão do Automóvel de Turim, o mundo finalmente viu pela primeira vez um Lamborghini. O carro chamava a atenção imediatamente. Suas proporções eram elegantes, modernas e transmitiam a sensação de que uma nova fabricante acabava de entrar no cenário automobilístico italiano. Mas havia um detalhe curioso. Por trás daquela bela carroceria, o automóvel ainda não estava completamente pronto. Diversos componentes continuavam em desenvolvimento e o próprio motor ainda precisava de refinamentos antes de entrar em produção. Para alguns empresários, aquilo teria sido motivo de constrangimento. Para Ferruccio, era apenas parte do processo. Ele nunca teve medo de admitir que um projeto ainda precisava evoluir. Nos meses seguintes, a equipe trabalhou intensamente para transformar o protótipo em um automóvel realmente pronto para chegar às ruas. Suspensão, transmissão, acabamento, ergonomia e confiabilidade passaram por inúmeras revisões. Para alguns empresários, aquilo teria sido motivo de constrangimento.
Para Ferruccio, era apenas parte do processo. Ele nunca teve medo de admitir que um projeto ainda precisava evoluir. Nos meses seguintes, a equipe trabalhou intensamente para transformar o protótipo em um automóvel realmente pronto para chegar às ruas. Suspensão, transmissão, acabamento, ergonomia e confiabilidade passaram por inúmeras revisões. Nada era aceito apenas porque parecia bom. Precisava funcionar de maneira impecável. Finalmente, em 1964, nasceu o Lamborghini 350 GT. Diferentemente do protótipo apresentado em Turim, agora existia um automóvel completo, refinado, elegante, potente e, acima de tudo, extremamente bem construído. A imprensa especializada ficou impressionada. Os jornalistas elogiaram a qualidade de montagem, o comportamento do novo V12 e o conforto oferecido durante longas viagens. Pela primeira vez, uma fabricante recém-criada era comparada de igual para igual com algumas das marcas mais tradicionais da Europa. Ferruccio havia conseguido aquilo que muitos julgavam impossível. Mas, para ele, aquele era apenas o primeiro passo. Enquanto os primeiros clientes recebiam seus 350 GT, um pequeno grupo de engenheiros permanecia na fábrica depois do expediente. Em segredo. Sobre uma prancheta de desenho, surgia um novo projeto, muito mais ousado, muito mais radical, muito mais revolucionário. Seu nome ainda era apenas um código, P400. Ninguém imaginava naquele momento, mas aquelas 4 letras mudariam para sempre a história dos supercarros. Lamborghini, uma ideia, um grande negócio. Capítulo 6. O carro que veio do futuro. O sucesso do 350 GT trouxe algo muito mais valioso do que lucro para Ferruccio Lamborghini. Trouxe credibilidade. Pela primeira vez, jornalistas especializados deixaram de enxergar a Lamborghini como a ousada aventura de um fabricante de tratores. Agora, a empresa era tratada como uma fabricante legítima de automóveis esportivos. Os pedidos aumentavam, novos clientes chegavam e a fábrica de Santa Agata começava a encontrar seu ritmo. Mas enquanto o mercado comemorava o nascimento de uma nova marca italiana, um pequeno grupo de engenheiros já estava pensando no próximo passo. E eles queriam ir muito mais longe. Quase todas as noites, depois que os funcionários deixavam a fábrica, algumas luzes permaneciam acesas no departamento de engenharia. Gianpaolo Dallara, Paolo Stanzani e Bob Wallace continuavam trabalhando mesmo após o fim do expediente. Não porque Ferruccio exigisse, pelo contrário. Aquela iniciativa partia deles. Os 3 compartilhavam a mesma inquietação. Se os carros de competição estavam evoluindo rapidamente graças à posição central do motor, por que os automóveis de rua continuavam presos ao conceito tradicional de motor dianteiro? Era uma pergunta ousada. Naquela época, colocar o motor atrás do motorista fazia sentido para carros de corrida, onde o objetivo era extrair o máximo desempenho possível. Mas transformar essa configuração em um automóvel de produção parecia arriscado. Havia desafios relacionados ao espaço interno, ao sistema de arrefecimento, ao equilíbrio do veículo e até mesmo à manutenção. A maioria das fabricantes simplesmente descartava a ideia. Mas os engenheiros da Lamborghini enxergavam justamente aí a oportunidade. Durante semanas, começaram a desenhar um novo chassi tubular extremamente rígido e leve. No centro desse projeto ficaria um motor V12 montado transversalmente, uma solução incomum até mesmo para os padrões das pistas. A distribuição de peso prometia melhorar drasticamente o comportamento do carro em curvas, aproximando a experiência de condução de um verdadeiro protótipo de competição. Era um conceito revolucionário. O problema era convencer Ferruccio Lamborghini. Quando finalmente apresentaram o projeto, a reação inicial foi de cautela. Ferruccio sempre acreditara que um Gran Turismo deveria ser confortável, refinado e fácil de conduzir. Um carro excessivamente radical poderia afastar justamente o tipo de cliente que desejava conquistar. Em vez de rejeitar a ideia imediatamente, fez aquilo que sempre fazia diante de um projeto inovador. Escutou,
perguntou, analisou. Durante horas, os engenheiros explicaram como aquela nova arquitetura poderia transformar completamente o comportamento do automóvel. Mostraram cálculos, desenhos técnicos e soluções para os principais desafios mecânicos. Ao final da reunião, Ferruccio permaneceu alguns instantes em silêncio. Ele sabia que aquele projeto representava um risco, mas também compreendia que nenhuma empresa se torna extraordinária repetindo exatamente aquilo que seus concorrentes já fazem. Com um discreto gesto de aprovação, autorizou o desenvolvimento. Naquele momento, nasceu oficialmente o projeto P400. Pouquíssimas pessoas conheciam esse nome. Na verdade, ele não significava absolutamente nada para o público. Era apenas uma sigla utilizada internamente pelos engenheiros. Mas, anos mais tarde, esse projeto receberia um nome inspirado em uma das mais tradicionais linhagens de touros de combate da Espanha. Um nome que se tornaria lendário. Enquanto a engenharia avançava rapidamente, faltava resolver outro problema igualmente importante. Como deveria ser a aparência daquele automóvel? Ferruccio procurou a carroceria Bertone, um dos estúdios de design mais respeitados da Itália. Lá trabalhava um jovem designer chamado Marcello Gandini, cuja criatividade começava a chamar a atenção da indústria. Gandini compreendeu imediatamente que aquele carro precisava parecer tão revolucionário quanto sua engenharia. Se o motor estava rompendo com todas as convenções, a carroceria também precisava fazer o mesmo. Nas semanas seguintes, linhas baixíssimas começaram a surgir sobre grandes folhas de papel. O teto parecia quase tocar o chão. Os paralamas formavam curvas musculosas sem exageros. A dianteira era extremamente baixa, enquanto a traseira sugeria a presença de uma máquina poderosa escondida logo atrás dos bancos. Cada traço transmitia velocidade, mesmo quando o carro permanecia completamente parado. Quando os primeiros protótipos ganharam forma, ficou claro que ninguém jamais havia visto algo parecido. Em março de 1966, durante o Salão do Automóvel de Genebra, o público finalmente conheceu o resultado daquele trabalho. O automóvel recebeu o nome de Miura, uma homenagem à famosa criação de touros de Dom Eduardo Miura, cujos animais eram conhecidos pela força, coragem e temperamento imprevisível nas arenas espanholas. Ferruccio, nascido sob o signo de Touro, sempre teve fascínio por esse universo, e o símbolo da marca refletia essa admiração. Assim que o tecido foi retirado, um silêncio tomou conta do estande. Não era um silêncio de indiferença, era um silêncio de surpresa. Jornalistas caminhavam lentamente ao redor do carro tentando compreender suas proporções. Fotógrafos disputavam espaço para registrar cada detalhe. Engenheiros de outras fabricantes aproximavam-se discretamente para observar a disposição do motor e a arquitetura do chassi. Em poucos minutos, a notícia já percorria todo o salão. A Lamborghini acabara de apresentar um automóvel que parecia ter vindo do futuro. Mas a verdadeira revolução ainda não estava apenas em sua aparência. Quando os primeiros testes começaram, Bob Wallace percebeu imediatamente que aquele carro entregava uma experiência completamente diferente de qualquer Gran Turismo existente. O motor V12 instalado logo atrás da cabine proporcionava respostas rápidas, equilíbrio impressionante e uma sensação de conexão entre piloto e máquina que poucos automóveis conseguiam oferecer. Naturalmente, os primeiros exemplares também apresentavam limitações. O calor gerado pelo motor exigia aperfeiçoamentos. A estabilidade em velocidades muito elevadas precisava de ajustes, e diversos detalhes mecânicos foram refinados durante a produção. Ferruccio jamais escondeu essas dificuldades. Pelo contrário, incentivava sua equipe a melhorar continuamente cada componente. Essa postura ajudou a transformar o Miura em um carro cada vez mais refinado ao longo de sua evolução. O público, entretanto, já havia tomado sua decisão. O Miura não era apenas bonito, era extraordinário. Rapidamente tornou-se objeto de desejo de empresários, artistas, pilotos e celebridades de diferentes países. Mais do que vender automóveis, a Lamborghini passava a vender uma nova ideia de exclusividade.
Cada unidade produzida parecia uma obra de arte em movimento. Revistas especializadas começaram a descrevê-lo como o carro mais fascinante de sua geração. Muitos jornalistas afirmavam que o Miura havia inaugurado um novo conceito dentro da indústria, o supercarro moderno. Talvez essa definição não pudesse ser atribuída exclusivamente a um único modelo, mas era impossível negar sua influência. Diversos fabricantes passaram a estudar soluções semelhantes. O posicionamento central do motor deixou de ser visto como uma extravagância das pistas e começou lentamente a conquistar espaço entre os carros mais sofisticados do mundo. Sem perceber, Ferruccio Lamborghini havia conseguido algo ainda mais importante do que desafiar seus concorrentes. Ele mudara a direção seguida por toda a indústria automobilística. Ao caminhar pela fábrica no fim de mais um dia de trabalho, observando dezenas de Miuras prontos para a entrega, Ferruccio não parecia um homem deslumbrado pelo sucesso. Seu olhar continuava o mesmo do garoto que observava engrenagens em Renaso, curioso, atento, sempre procurando aquilo que ainda podia ser melhorado, porque, para ele, excelência nunca era um destino, era um processo contínuo. E justamente quando tudo parecia indicar que a Lamborghini viveria apenas anos de prosperidade, acontecimentos completamente fora do controle de Ferruccio começariam a ameaçar tudo aquilo que ele havia construído. O maior desafio de sua vida já não seria criar um automóvel revolucionário, seria proteger a empresa em um mundo que estava prestes a mudar novamente. Lamborghini, uma ideia, um grande negócio, capítulo 7. Quando o mundo mudou. No final da década de 1960, parecia que nada poderia deter a Lamborghini. A fábrica de Sant'Agata Bolognese trabalhava em ritmo intenso. O Miura havia se tornado um ícone mundial e o nome Lamborghini finalmente ocupava o mesmo espaço reservado às maiores fabricantes de automóveis esportivos da Europa. Revistas especializadas dedicavam capas inteiras aos seus carros, celebridades disputavam os primeiros exemplares e clientes de diferentes continentes aguardavam meses para receber seus pedidos. Para Ferruccio Lamborghini, aquele era o resultado de quase 20 anos de trabalho. Tudo começara em uma pequena oficina improvisada, reconstruindo motores militares abandonados para criar tratores destinados aos agricultores italianos. Agora, caminhando pelos corredores de sua moderna fábrica, era possível ouvir o som dos motores V12 sendo testados, enquanto artesãos ajustavam manualmente os últimos detalhes do acabamento em couro. Era uma cena que poucos teriam imaginado possível apenas alguns anos antes. Mas a história das grandes empresas raramente segue uma linha reta. Enquanto Sant'Agata vivia seu melhor momento, o mundo ao redor começava a mudar de forma silenciosa. A economia internacional, que durante anos sustentara um período de crescimento extraordinário, passou a dar sinais de instabilidade. Tensões políticas aumentavam em diferentes regiões, os mercados financeiros tornavam-se mais cautelosos e o custo da energia começava lentamente a subir. No início, esses acontecimentos pareciam distantes da realidade da Lamborghini. Afinal, seus clientes pertenciam a uma parcela privilegiada da sociedade. Eram empresários, industriais, artistas e colecionadores capazes de pagar valores elevados por automóveis exclusivos. Muitos acreditavam que esse mercado permaneceria imune às oscilações econômicas. Mas a realidade mostrou algo diferente. Em outubro de 1973, uma das maiores crises energéticas do século XX atingiu o mundo. Após conflitos no Oriente Médio, diversos países produtores de petróleo reduziram drasticamente a oferta do combustível. Em poucas semanas, o preço do petróleo disparou, provocando uma reação em cadeia na economia global. Filas quilométricas começaram a se formar em postos de gasolina. Em algumas nações, governos estabeleceram restrições ao consumo de combustível. Pela primeira vez em muitos anos, eficiência energética tornou-se uma preocupação mundial. Para fabricantes de automóveis equipados com grandes motores V12, o impacto foi imediato. O tipo de carro que simbolizava prosperidade e liberdade passou, de repente, a ser visto por muitos consumidores como um excesso difícil de justificar naquele momento.
O mercado de veículos esportivos de alta cilindrada encolheu rapidamente. Compradores adiaram decisões, alguns cancelaram encomendas, outros simplesmente desapareceram. Dentro da Lamborghini, o clima também mudou. A linha de montagem continuava funcionando, mas o ritmo já não era o mesmo. Em determinados setores, espaços antes ocupados por novos pedidos começaram a ficar vazios. Reuniões tornaram-se mais frequentes. Relatórios financeiros ocupavam um lugar cada vez maior sobre a mesa da diretoria. Ferruccio observava tudo com atenção. Ao longo da vida, havia aprendido que empresas enfrentam ciclos. Sabia que nenhum período de crescimento dura para sempre e que toda indústria precisa se adaptar às mudanças do mercado. Ainda assim, a combinação de fatores que atingia a Lamborghini era especialmente difícil. Além da crise do petróleo, a empresa também enfrentava desafios internos relacionados ao aumento dos custos de produção e à necessidade constante de investir em novos projetos para permanecer competitiva. Havia ainda outro problema importante. Grande parte da fortuna de Ferruccio continuava ligada a diferentes empresas. A Lamborghini Trattori, que havia financiado o nascimento da fabricante de automóveis, também enfrentava dificuldades decorrentes das mudanças econômicas internacionais. Ainda assim, a combinação de fatores que atingia a Lamborghini era especialmente difícil. Além da crise do petróleo, a empresa também enfrentava desafios internos relacionados ao aumento dos custos de produção e à necessidade constante de investir em novos projetos para permanecer competitiva. Havia ainda outro problema importante. Grande parte da fortuna de Ferruccio continuava ligada a diferentes empresas. A Lamborghini Trattori, que havia financiado o nascimento da fabricante de automóveis, também enfrentava dificuldades decorrentes das mudanças econômicas internacionais. O cenário exigia decisões rápidas e, sobretudo, muita responsabilidade. Durante meses, Ferruccio tentou encontrar alternativas. Reuniu equipes, analisou investimentos, estudou possibilidades de reorganização e buscou proteger aquilo que havia construído com tanto esforço. Mas, quanto mais examinava os números, mais compreendia que insistir apenas por apego emocional poderia colocar em risco não apenas a fabricante de automóveis, mas todo o patrimônio construído ao longo de décadas. Foi uma das decisões mais difíceis de sua vida. Em 1972, vendeu parte de sua participação na Automobile Lamborghini ao empresário suíço Jorge-Henri Rossetti. Pouco tempo depois, em 1973, negociou o restante de suas ações com René Leimer. Com essas operações, Ferruccio deixava definitivamente a empresa que carregava seu sobrenome. Muitos anos depois, jornalistas perguntariam se ele havia se arrependido daquela escolha. Não existem registros de um homem consumido pelo ressentimento. Ferruccio entendia que empresas pertencem ao seu tempo. Algumas permanecem nas mãos do fundador durante toda a vida. Outras precisam seguir novos caminhos para continuar existindo. Sua maior preocupação nunca foi preservar o controle da companhia a qualquer custo. O que realmente desejava era que a Lamborghini sobrevivesse. Depois da venda, afastou-se da rotina industrial e decidiu retornar a uma atividade que lhe trazia paz desde a juventude. Comprou uma propriedade rural na Úmbria. Ali, dedicou-se ao cultivo de vinhedos e oliveiras. Produzia vinho, acompanhava a agricultura local e levava uma vida muito mais tranquila do que aquela que conhecera nas décadas anteriores. Curiosamente, depois de revolucionar o mundo dos supercarros, Ferruccio voltava às origens. Voltava à terra, voltava ao silêncio, voltava ao ritmo das estações que haviam marcado sua infância em Renaso. Mas, enquanto ele encontrava tranquilidade longe das fábricas, seu nome continuava acelerando pelas estradas do mundo. A Automobile Lamborghini enfrentaria anos difíceis. Mudaria de proprietários diversas vezes, passaria por crises financeiras, enfrentaria processos de recuperação e quase desapareceria em alguns momentos. Ainda assim, algo permanecia intacto: a filosofia criada por Ferruccio, a busca incessante por inovação, a coragem de desafiar convenções, a ideia de que um automóvel podia ser mais do que um meio de transporte, podia ser uma declaração de engenharia.
Ao observar sua trajetória, torna-se evidente que o maior legado de Ferruccio Lamborghini nunca foi um carro específico. Não foi o Miura, o 350 GT ou qualquer outro modelo. Seu verdadeiro legado foi provar que experiência prática, curiosidade e coragem podem permitir que alguém vindo de uma pequena comunidade agrícola desafie empresas estabelecidas há décadas e mude o rumo de uma indústria inteira. Naquele momento, Ferruccio já não comandava mais a Lamborghini, mas a Lamborghini continuava carregando a essência de seu fundador. E essa essência atravessaria gerações. Lamborghini, uma ideia, um grande negócio, o legado de um homem que nunca aceitou o bom o suficiente. Em 20 de fevereiro de 1993, Ferruccio Lamborghini faleceu aos 76 anos. A notícia percorreu rapidamente a Itália e o mundo automotivo. Para muitos, era a despedida do homem que havia criado uma das marcas mais desejadas do planeta. Mas sua história jamais poderia ser resumida ao logotipo de um touro estampado sobre o capô de um supercarro. Porque Ferruccio Lamborghini nunca sonhou em construir uma lenda. Ele sonhava em resolver problemas. Essa diferença explica praticamente toda a sua trajetória. Quando a Itália precisava de tratores, ele não reclamou da falta de máquinas. Construiu uma. Quando percebeu que os automóveis esportivos poderiam ser melhores, não passou a vida criticando seus concorrentes. Criou uma alternativa. E quando o mundo mudou e percebeu que seu ciclo como empresário havia chegado ao fim, teve a serenidade de aceitar essa realidade e seguir outro caminho, sem permitir que o orgulho destruísse aquilo que havia levado décadas para construir. Poucos empreendedores conseguem fazer isso. A maioria se apaixona tanto pelo próprio sucesso que deixa de perceber quando o mercado muda. Ferruccio nunca confundiu identidade com empresa. Ele entendia que seu valor não estava apenas naquilo que havia construído, mas na capacidade de continuar criando. Talvez seja exatamente essa a maior lição de sua história. Durante muito tempo, acreditou-se que inovação dependia apenas de grandes laboratórios, universidades renomadas ou investimentos milionários. Ferruccio provou o contrário. A inovação começa com uma pergunta: existe uma maneira melhor de fazer isso? Foi essa pergunta que transformou um garoto curioso em mecânico. Foi essa pergunta que transformou sucata militar em tratores. Foi essa pergunta que deu origem a um dos motores V12 mais admirados da história. E foi essa pergunta que levou uma pequena fábrica instalada em Sant'Agata Bolognese a competir de igual para igual com empresas que pareciam inalcançáveis. Décadas depois de sua morte, a Lamborghini continua produzindo alguns dos automóveis mais desejados do mundo. A empresa passou por diferentes proprietários, enfrentou crises, viveu profundas transformações tecnológicas e, desde 1998, faz parte do grupo Volkswagen, por meio da Audi. Novos materiais foram incorporados, motores evoluíram, sistemas eletrônicos passaram a controlar funções antes exclusivamente mecânicas e, mais recentemente, a eletrificação começou a redefinir o futuro dos supercarros. Ainda assim, existe algo que permanece reconhecível em cada Lamborghini: a coragem de desafiar o convencional. Modelos como o Countach, o Diablo, o Murciélago, o Gallardo, o Aventador, o Huracan e o Helvoeto pertencem a épocas completamente diferentes, mas todos carregam a mesma assinatura invisível: a recusa em ser apenas mais um carro. Eles foram criados para provocar emoção antes mesmo de ligar o motor, para despertar curiosidade, para fazer as pessoas pararem e olharem. Exatamente como aconteceu com o Miura em Genebra, em 1966. Hoje, milhões de pessoas sonham em possuir uma Lamborghini. Pouquíssimas conhecem a verdadeira história por trás daquele touro dourado. Pouquíssimas sabem que tudo começou em uma pequena propriedade rural, que antes dos supercarros vieram os tratores, que antes dos motores V12 existiam motores militares abandonados, e que antes da fama existia apenas um garoto desmontando máquinas para descobrir como elas funcionavam. Talvez seja por isso que a história de Ferruccio Lamborghini continue tão atual.
Ela não fala apenas sobre automóveis, fala sobre mentalidade. Viveremos em uma época em que muitos acreditam que o sucesso depende de começar com recursos extraordinários. Talvez seja por isso que a história de Ferruccio Lamborghini continue tão atual. Ela não fala apenas sobre automóveis, fala sobre mentalidade. Mas Ferruccio começou exatamente onde estava. Utilizou aquilo que tinha. Aprendeu com cada erro. Observou mais do que falou. Questionou mais do que aceitou. E nunca deixou que o respeito pelos grandes nomes o impedisse de acreditar que também poderia construir algo extraordinário. Esse talvez seja o verdadeiro significado do empreendedorismo. Não é destruir quem veio antes, é contribuir com uma nova ideia, melhorar aquilo que já existe, criar algo que faça o mundo avançar um pouco mais. No fim das contas, Ferruccio Lamborghini nunca venceu Enzo Ferrari. E Enzo Ferrari nunca venceu Ferruccio Lamborghini. Os dois fizeram algo muito maior. Obrigaram um ao outro, direta ou indiretamente, a elevar o nível da indústria automobilística. E quem realmente ganhou com essa rivalidade foi o mundo. Hoje, ao atravessar os portões da fábrica em Sant'Agata Bolognese, visitantes encontram uma empresa moderna, equipada com tecnologia de ponta e cercada por automóveis que parecem pertencer ao futuro. Mas, se prestarem atenção, perceberão que a essência daquele lugar continua a mesma. Ela nasceu muito antes dos supercarros. Nasceu na curiosidade de um menino, na disciplina de um mecânico, na visão de um empresário e na coragem de alguém que nunca aceitou ouvir que uma ideia era impossível. Porque às vezes, tudo o que separa uma pequena oficina da criação de uma marca mundialmente admirada é a coragem de fazer uma única pergunta: e se eu conseguir construir algo melhor? Essa foi a pergunta que mudou a vida de Ferruccio Lamborghini, e talvez seja exatamente essa pergunta que possa mudar a de qualquer pessoa que tenha coragem de fazê-la. As únicas possibilidades do mundo. Por quê? Às vezes, tudo o que separa uma pequena oficina da criação de uma marca mundialmente admirada é a coragem de fazer uma única pergunta: e se eu conseguir construir algo melhor? Essa foi a pergunta que mudou a vida de Ferruccio Lamborghini, e talvez seja exatamente essa pergunta que possa mudar a de qualquer pessoa que tenha coragem de fazê-la. Enquanto milhões de pessoas associam o nome Lamborghini ao rugido de um motor V12, poucas sabem que Ferruccio costumava dizer que seu maior orgulho não era a velocidade de seus carros, mas a liberdade de ter construído a vida que desejava. No fim, o menino que cresceu entre plantações nunca deixou de amar o campo. Depois de revolucionar a indústria automobilística, voltou para uma fazenda, cercado por vinhedos e oliveiras. Talvez porque soubesse algo que muitos empresários demoram uma vida inteira para descobrir. O verdadeiro sucesso não é apenas construir uma grande empresa, é construir uma vida da qual você não queira fugir. Uma ideia não muda o mundo sozinha, mas uma pessoa disposta a acreditar nela pode mudar tudo. Enquanto as últimas imagens mostram Sant'Agata Bolognese ao amanhecer, o som de um motor V12 ecoa ao longe. Não vemos imediatamente o carro. Primeiro aparecem os vinhedos, as árvores, as estradas estreitas da Emília-Romanha. O mesmo campo que um dia inspirou um menino curioso. A câmera passa lentamente pela antiga oficina onde Ferruccio começou sua jornada. Depois mostra fotografias antigas. Seu pai trabalhando na terra. Ferruccio ainda jovem. Os primeiros tratores. Os primeiros funcionários. A construção da fábrica. O Miura. O Countach. O Diablo. O Aventador. O Revuelto. Mais de 60 anos de história passam diante dos olhos do espectador em poucos segundos. Então, silêncio. A câmera entra lentamente na fábrica. Um Lamborghini permanece sozinho sob uma luz suave. Não há pessoas, não há música, apenas o som do ambiente. A narração retorna pela última vez. Algumas pessoas acreditam que grandes empresas nascem de grandes fortunas. Outras acreditam que elas surgem da sorte.
Mas, olhando para a história de Ferruccio Lamborghini, percebemos algo diferente. Tudo começou com curiosidade. Depois veio a disciplina. Em seguida, a coragem. E somente muito depois veio o sucesso. Antes de existir uma marca famosa, existiu um homem disposto a aprender. Antes de existir um supercarro, existiu um mecânico. Antes do rugido de um V12, existiu o som de ferramentas em uma pequena oficina. Talvez seja por isso que o verdadeiro legado de Ferruccio nunca tenha sido apenas construir automóveis. Seu maior legado foi provar que nenhuma origem limita o tamanho de uma ideia. A câmera mostra o touro da Lamborghini pela última vez. Ferruccio Lamborghini, 1916-1993. Um homem não muda a história por aceitar o mundo como ele é. Ele muda a história quando decide construir o mundo como acredita que ele pode ser. Após alguns segundos de tela preta, ouvimos apenas o som de uma chave girando. Um motor V12 entra em funcionamento. A tela continua completamente escura. Depois surge uma única frase. Toda grande empresa começou como uma ideia que parecia impossível. Uma ideia, um grande negócio. Porque toda empresa que mudou o mundo começou com alguém que se recusou a aceitar o impossível. No próximo episódio, conheceremos a história de dois irmãos que começaram fabricando pequenas motocicletas em uma oficina destruída pela guerra e criaram uma empresa que hoje desafia gigantes em todo o planeta. Esta é a história da Honda.